Olhem aí, pessoal. Eu iniciei. Vejam aí se vocês estão me ouvindo. Se vocês estiverem me ouvindo, deem um sim aí em algum lugar, de algum sinal de fumaça. Ver se vocês estão me ouvindo. Sim, né? Soraya e Pedro responderam aí. Pessoal, eu tinha preparado aqui já feito, mas aí não está dando certo o Smooth Draw, que foi o aplicativo que eu utilizei para gravar a videoaula, mas o programa também tem tipo uma lousa que a gente pode utilizar. Pronto, e aí eu estou conseguindo utilizar. Vocês estão vendo essa lousa eu escrevendo aí? Dê aí um sim aí em algum lugar aí para eu ver. Sim, né? Pronto, então a gente vai fazer a videoaula com essa lousa, tá certo? Eu vou só pedir para que vocês peguem as questões, para que a gente possa acompanhar. Vocês têm as questões impressas? Quem não tiver, eu vou escrever aqui os dados da questão. Vou ler a questão para vocês e vou... As questões que eu já tinha passado, certo? Eu vou ler aqui a questão, porque não vai dar para digitar, né? Porque não vai tomar muito tempo, mas eu vou digitar os dados. Começou a chover, ou chuvinha boa. Então, a questão 13 diz o seguinte: qual o valor do juro correspondente a um empréstimo de 30 mil, feito pelo prazo de 3 meses, a taxa de juros simples de 24% ao ano? Então, a gente tem os seguintes dados, né? A questão 13. Ele quer saber o valor dos juros de um empréstimo de 30 mil. Então, o capital utilizado é 30 mil. Feito pelo prazo de 3 meses. Então, o nosso tempo aqui são 3 meses. E a taxa de juros simples de 4% ao ano. Deixa eu só ver quem é que está com barulho. Deixa eu mutar aqui vocês. Pronto, mutei todo mundo. Vocês estão tudo calados. Depois eu interajo com vocês. Então, nós temos aqui um tempo que está em mês e nós temos uma taxa que está ao ano. Então, a gente não pode trabalhar juros dessa forma, com um prazo em um tempo e a taxa em outro. Então, a gente tem que converter. Então, ou você transforma o tempo para ano, ou você converte a taxa para mês, que é o mais fácil. Então, quantos meses tem no ano? A gente tem 12 meses no ano. Então, a gente vai dividir aqui essa taxa, 24%, por 12. Então, vai ficar 24%. Eita, que letra bonita. Dividido por 12. 24 dividido por 12 é igual a 2, né, pessoal? A 2% ou 0,02. Não é assim? Então, como ele pede para achar os juros, então a gente vai utilizar a fórmula simples do juro. Juro é igual ao capital vezes a taxa vezes o tempo. Então, é só substituir na fórmula. Então, juros é igual ao capital, que é 30 mil, né, pessoal? 30 mil, vezes a taxa, que é 0,02, vezes o tempo, que é 3. Aqui vai ser igual, J é igual a, eu vou multiplicar aqui passo a passo, 30 mil, vou repetir, 0,02 vezes 3 vai dar 0,06. E aí, multiplicando agora, 30 mil vezes 0,06. Deixa eu fazer aqui essa conta. 30 mil vezes 0,06 vai dar 1.800. Então, bem simples, pessoal. Quem ainda tem dúvida nessa parte simples? Veja que a gente vai do começo, né, do mais simples até o mais difícil. Quem tiver alguma dúvida nessa parte, diga aí no chat. Pedro, ainda estou com dúvida.
nessa questão. É a questão 13, Kaique. Alguém ainda tem dúvida nessa questão? Ficou alguma dúvida? Diga aí no chat que se ficou com dúvida. Não, né? A gente pode prosseguir. Então agora a gente vai para a questão 18. Deixa eu apagar aqui o quadro. Então a gente vai agora para a questão 18. Deixa eu apagar aqui o quadro. Tá vendo como é igual a aula presencial, menino? Só que eu não tenho aquele quadro daquele tamanho não para utilizar, que é um pouquinho menor. Pronto, agora eu tirei da borracha, agora eu não sei colocar no pincel. Lala, meu Deus do céu. Vai dar certo. Vala, meu Deus, cadê? Cadê o pincel? Minha gente. Ô, putaria, viu? Fé que vai dar certo. Deixa eu fechar isso daqui e abrir de novo. Pronto, agora apareceu o pincel. Eu vou apagar dando desfazer. Pronto, pessoal. Vamos para 18. Fé que vai dar certo. Deixa eu localizar aqui a questão. Era uma questão que era um pouquinho mais complicada. Magaive tá botando aí no WhatsApp que não tá dando certo. Que pena, Magaive, você assistir a gravação. Mas aí eu vou fazer outras lives depois. Então vamos aqui. Hoje é só experiência, pessoal, mas vai dar certo. A questão 18 diz assim: no dia 19 de abril de 92, foi ano que eu nasci, viu? 92, por isso que eu tenho a questão. O jornal Correio Brasiliense publicou anúncio de um colégio oferecendo um curso preparatório para o concurso da Câmara Federal por 120 mil ou 70 mil cruzeiros de entrada e 70 mil após 30 dias. Qual a taxa de juros adotada nessa operação? Então, perceba que essa moeda aí é cruzeiro, porque em 1992 ainda era colo, certo? Era plano cruzeiro, era cruzado, não me lembro. Nessa questão, pessoal, todas as questões que envolverem entradas, a gente precisa saber qual é o valor do capital que foi financiado. Porque, percebam, se você compra algo à vista, aquilo que você compra à vista não está incorrendo juros. Mas se cuidado com com tudo que vier dizendo, eu compre esse determinado equipamento ou produto em tantas vezes sem juros. Isso é mentira. Em juros não existe isso. Todas as operações que são a prazo, elas incluem juros. Então, esses valores já estão incluídos nas parcelas. Então, a gente precisa saber qual é o capital que vai incorrer juros. Nesse caso aqui, o curso, eu vou colocar aqui, o curso, ele custava eu vou colocar reais, porque a gente está trabalhando, a nossa moeda é reais. Então, vamos dizer que era 120 mil reais. Só que ele deu um valor de entrada. Esse valor de entrada, ele precisa ser retirado. Ele precisa ser retirado porque o valor que ele deu entrada não vai incorrer juros. Então, para você saber o valor do capital que vai ser financiado, você tem que pegar esse valor aqui e diminuir do valor que ele pagou. Porque ele deu de entrada
ele deu de entrada 70 mil. Então, o valor do capital aqui vai ser 120 mil menos 70 mil. Então, quanto é que dá 120 mil menos 70 mil? Dá 50 mil. Não é assim? Então, é sobre esses 50 mil que vai incorrer os juros, certo? Que vai, o restante dos 70 mil que ele pagou de entrada, não incorreu juros nenhum, porque ele já pagou. O que vai ser financiado aqui, que vai correr juros, é esses 50 mil. E aí vocês podem se perguntar, como ele deu 70 mil de entrada e ficou para ele pagar 70 mil depois, perceba que se você ver quanto é que ele vai pagar no final, ele vai pagar os 70 mil que ele deu de entrada, mais 70 mil depois de 30 dias, né? Depois de um tempo de 30 dias. Ou seja, 30 dias é igual a um mês, né? Assim? Então, no total aqui, ele vai estar pagando quanto? 140 mil. Ou seja, 20 mil a mais do que ele pagaria se tivesse comprado esse curso à vista. Então, pessoal, à vista. O negócio aqui está em cima, mas não dá para escrever. Então, vamos aqui. Então, pessoal, esses 70 mil que ele vai pagar depois de 30 dias, é o quê? Esses 70 mil que ele vai pagar depois de 30 dias? São os 50 mil que faltou para pagar, são os 50 mil que faltou para pagar, mais os 20 mil de juros. Porque qual é o valor aqui dos juros? É 20 mil, ó. O valor dos juros é 20 mil. Que é o quê? Porque o montante aqui, ó, o montante aqui seria os 140 mil, que é o total que ele vai pagar no final, porque ele deu 70 mil de entrada e vai pagar 70 mil depois. Então, o total que ele vai pagar nesse curso aqui é 140 mil. De um curso que seria 120 mil. Pessoal, vocês estão conseguindo me ouvir? Dê um sinal de fumaça que sim aí em algum lugar. Pronto. Então, até agora vocês estão entendendo o meu raciocínio da questão? Pronto. Então, o montante, né, que a gente vai considerar não vai ser esses 140 mil, porque ele já pagou 70 mil. O montante que a gente vai considerar vai ser só esses 70 mil que ele vai pagar em 30 dias. O montante é esse, e não 140 mil, porque ele já pagou 70 mil. Então, a gente tem que saber o valor que a gente vai considerar na questão, ou seja, o valor que vai ser financiado, certo? Que é esses 50 mil. E esses 70 mil que ele pagou, que ele vai pagar depois de 30 dias, quem é esse valor de 70 mil? É os 50 mil que falta ele pagar, mais os 20 mil de juros. Então, a gente tem os seguintes dados. A gente tem um montante que vai ser igual a 70 mil. O capital que falta ele pagar, que é 50 mil. O tempo é igual a 30 dias. 30 dias, mas aqui, para ficar mais fácil, eu vou considerar um mês, certo? E a taxa? A taxa é o que ele quer saber, certo? Ele pergunta exatamente a taxa de juros nessa operação. Então, nessa situação aqui, pessoal, o que é mais fácil utilizar? Os juros, a fórmula dos juros ou a fórmula do montante? A fórmula do montante, porque aqui eu tenho um montante. Então, nessa situação, vou utilizar o montante. Então, qual é a fórmula do montante? Montante é igual a capital vezes 1 mais I vezes T. Então, quem é o montante aqui? 70 mil. Que é igual o capital, que é 50 mil. Aí, multiplicado por 1, mais a taxa que eu quero utilizar,
vezes o tempo, que é um mês, certo? Eu estou considerando o tempo aqui como um mês. Aí vamos lá. 70 mil, eu vou repetir, é igual a 50 mil, aí vezes aqui 1 mais, aqui vai ser 1 vezes I é igual a I. Então, vou repetir, 70 mil. Estou fazendo passo a passo para que vocês entendam. Perceba que esse 50 mil está multiplicando tanto 1 quanto I. Então, 50 mil vezes 1 é 50 mil. Mais 50 mil vezes I é 50 mil I. O que foi que vocês têm aí no chat? Pedro, eu não entendi porque o montante é 70 mil, Kaique. No caso, o montante seria igual ao capital mais os juros, né? Kaique, por que o montante é 50 mil? Por conta que o que ele vai pagar nessa operação depois só é os 70 mil que faltou ele pagar. Porque, assim, seria o montante seria os 140 mil, né? Porque o montante seria os 140 mil se, no caso, ele não tivesse dado nenhum valor de entrada. Mas, como ele deu entrada, a gente não pode jamais considerar um montante sendo 140 mil, porque ele deu entrada. Então, a gente tem que saber qual é o capital e o montante, a gente tem que deduzir o valor da entrada para achar o valor do montante. Então, é só pegar, como o custo era 120 mil e ele deu 70 mil de entrada, então o capital que falta ele pagar é 50 mil, certo? É sobre esse valor aqui que vai incorrer juros. Então, quais seriam os juros dessa operação, se você quiser saber? Então, se ele está comprando um objeto por 70 mil e depois de 30 dias ele vai pagar mais 70 mil, então 70 mil mais 70 mil, 140 mil. Então, se no final ele vai pagar 140 mil de um curso que custava 120 mil, isso quer dizer que ele deu 20 mil a mais. Esses 20 mil a mais que ele deu para a loja é exatamente o valor dos juros, certo? É exatamente o valor dos juros. Então, o que é esses 70 mil aqui que ele vai pagar depois de 30 dias? É os 50 mil que faltou ele pagar, mais os 20 mil de juros. 50 mil mais 20 mil, 70 mil de juros. Então, é esses 70 mil aqui que é o montante que a gente vai considerar na questão. E o capital, 50 mil, e o tempo, um mês. Entendeu, Kaique? Agora, vocês. Então, Larissa perguntou, no caso, o montante seria o capital mais os juros. Sim, seria o capital de 50 mil, mais os juros de 20 mil, que é o que ele vai pagar depois. Nayane perguntou, no caso, só usaria o valor dos juros na fórmula J igual a E. Sim, se você fosse calcular pelo valor dos juros, também daria certo. Você usaria 20 mil igual ao capital, que é 50, vezes a taxa que você quer achar, vezes o tempo. Aí daria certo e você acharia normalmente a taxa, se você quisesse achar pela fórmula do juro. Então, se você quisesse fazer pela fórmula do juro, também daria certo. Você faria o J igual a 20, o capital igual a 50 mil, o I você quer achar e o T igual a 1. Então, se você fizesse por essa fórmula dos juros, também daria certo. Certo? Mas aí você teria que considerar o juro como sendo 20 mil. Né? Perguntou, tem como fazer essa questão por essa forma dos juros? Tem. Você, considerando, você vai ver que a gente acha o mesmo valor. Então, vamos aqui fazer. Deixa eu minimizar aqui o chat que fica aqui atrapalhando. Então, vamos terminar aqui de fazer a questão. Então, ó, esses 50 mil, perceba que eu tenho letras e números, né? Eu tenho uma equação do primeiro grau. Então, eu vou trazer esse 50 mil para cá. Então, vai ficar 70 mil. Esse 50 mil que estava somando aqui, né? E está com sinal de mais, ele passa para cá subtraindo. Então, vai ficar menos 50 mil.
que é igual a 50 mil I, certo? 70 mil menos 50 mil é 20 mil, que é igual peraí, viu? Que eu errei aqui. Que é igual a 50 mil I, certo? Aqui a gente pode inverter, né? A gente pode dizer que se 20 mil é igual a 50 mil I, então 50 mil I é igual a 20 mil. Então, I é igual a 20 mil dividido por 50 mil. Então, a gente pode cortar esses 4 zeros aqui com esses 4 zeros. 2 dividido por 5, pessoal, vai dar... 2 dividido por 5 vai dar 0,4. 0,4 ou 40%. Vamos fazer aqui por essa outra fórmula para ver se dá certo também. Aqui, ó, os juros seria 20 mil, que seria igual ao capital, que é 50 mil, vezes a taxa, que eu quero achar, vezes o tempo, que é 1. Perceba que aqui fica 20 mil, que é igual a 50 mil vezes I vezes 1, é igual a 50 mil I. Perceba que a gente chega igual aqui, ó, a 50 aqui em cima, né? 50 mil I igual a 20 mil. A gente vai no chat, por favor, se vocês estão conseguindo me ouvir, se vocês entenderam. O meu microfone está desligado. Pessoal, vocês estão entendendo? Entenderam essa questão? Digam aí que sim ou que não. Se ficou mais alguma dúvida nessa questão 18, vocês entenderam, né? Então, dá para responder das duas formas, ou pela forma de juros, ou pela fórmula de montante. Você resolve da forma que você achar melhor. Sempre nessas questões que envolvem entrada, vocês precisam tirar o valor da entrada para que vocês saibam o valor que está sendo incorrido juros. O valor que é pago na entrada não incorre juros, certo? Vocês precisam retirar o valor da entrada para saber qual foi o capital que incorreu juros, certo? Então, a gente pode ir para outra questão. Da mesma forma, dessa questão 18, do mesmo jeito a questão 40. A questão 40 que eu resolvi, né? Uma loja oferece um aparelho de R$ 500 à vista. Na compra desse aparelho, pede-se 20% do valor à vista como entrada e mais um pagamento de 550 no prazo de 2 meses. Qual a taxa de juros simples a loja está cobrando nessa operação? Então, a questão 40 é Ctrl+C, Ctrl+V dessa questão 18. A única diferença é que ele não explicita qual é a questão dos juros. Aliás, qual é a questão da entrada. Ele só diz que é 20% do valor à vista, mas é só você calcular quanto é 20% de 500, né? Então, quanto é 20% de 500? É 100, né? Então, é 100. Então, a entrada aqui foi 100. Então, qual foi o valor que foi financiado? Foi 400. Então, é sobre esse capital de 400 que vai incorrer os juros. E aí você faz, bem, né, do mesmo jeito dessa questão 18. Então, vamos aqui. Nós temos muitos pedidos de questões. Temos aí questão 19, questão 20. Deixa eu ver aqui qual é a mais interessante para fazer. Vamos fazer aqui a 19, que ela é um pouquinho diferente, aí vamos resolver aqui ela. Então, deixa eu apagar aqui o quadro. Eu vou apagar aqui desfazendo, porque se eu usar a borracha, eu não sei, eu não sei voltar, não. Então, deixa eu fechar aqui e abrir de novo, porque eu não sei usar esse negócio ainda, não. Eu prometo a vocês que eu vou aprender. Deixa eu abrir de novo aqui. Ai, não apagou.
Então, tem que usar a borracha e depois... É tão mais fácil quando a gente usa apagador, né, no quadro. No instante apaga, aqui fica dando esse BO. O negócio difícil, mas vai dar certo. Tenhamos paciência que vai dar certo. Talvez tenha até mais fácil, seja até mais fácil, porque eu não estou sabendo fazer. Então, deixa eu fechar aqui. Tenha calma aí que vai dar certo. Pronto. Então, vamos aqui para a questão 19. Deixa eu só ver o que tem aqui no chat. Então, vamos aqui, pessoal, para a questão. Prestem atenção. Deixe de estar conversando aí no chat. Vamos prestar atenção. A questão 19 diz o seguinte. Apliquei 1/3 do meu capital a 15% ao mês e o restante a 20% ao mês. Decorridos 1 ano e 3 meses, obtive 19.800 de juros simples pelas duas aplicações. De quanto era o meu capital inicial? Então, aqui, pessoal, vamos aqui retirar aqui os dados da questão. Eu vou colocar aqui, questão 19. Então, ele aplicou, vamos aqui diferenciar, o capital, vamos chamar, como ele aplicou duas partes do capital, eu vou chamar a primeira parte de capital 1 e a segunda parte de capital 2, certo? Então, a primeira parte que eu vou chamar de capital 1, eu vou dizer que é 1/3 do capital, certo? 1/3 desse capital. Então, a primeira parte desse capital, que é 1/3 desse capital, foi aplicado a 15% ao mês. Então, eu vou chamar essa primeira taxa de 1. Então, vai ser 15% ao mês. E o restante do capital, ou seja, eu vou chamar o restante do capital de C2. Quem é o restante do capital? É 1 menos 1/3, né? 1 menos 1/3. Né? O 1 seria o capital todo. E menos a parte que eu tirei, né? Que é 1/3, vai ficar quanto? Aqui, né, a gente tem uma subtração de fração. O MMC de 1 e 3 é o próprio 3. Como é que a gente faz isso? Divide o denominador e multiplica o numerador. Então, 3 dividido por 1, 3. 3 vezes 1, 3. Menos, né, esse menos daqui. 3 dividido por 3, 1. 1 vezes 1 é 1. Então, 3 menos 1, 2, né? 2 e o 3 aqui do denominador eu repito. Então, aqui, ó, dá 2/3 de C. Então, o restante que faltou, né, que foi financiado, foi 2/3 de C. Então, esse segundo capital, ele foi aplicado a uma taxa de 20%, certo? 20% ao mês. Ou, né, eu vou colocar logo aqui 0,2, né, AM. E aqui vai ficar 0,15 AM. O que ele diz mais? Decorridos 1 ano e 3 meses. Então, tanto o T1 quanto o T2, né, o tempo dessa aplicação, quanto o tempo dessa aplicação são iguais, que é igual ao nosso T, que é igual a 1 ano e 3 meses. De quanto era o meu capital aplicado? Ele quer saber aqui o valor do capital e ele diz que obteve 19.800 de juros pelas duas aplicações. Então, o que foi que ele disse aqui, hein? Pessoal, vocês ainda estão online ainda? Estão me ouvindo ainda? Então, né? Dê aí um sinal de fumaça. Sim, né?
Então, vamos aqui. Aqui ele colocou aqui uma mensagem, eu pensei que já tinha acabado o tempo. Ah, porque o tempo já está acabando. Então, qualquer coisa, eu mando outro link para vocês. Aí a gente continua, tá certo? Mas vamos tentar terminar. Vamos aqui. Então, como as taxas estão em mês, eu vou transformar tudo para mês. Então, um ano tem quantos meses? Tem 12 meses. 12 meses mais 3 meses dá o quê? Dá 15 meses. E ele diz, ó, que o juro da primeira aplicação desse capital mais o juro da segunda aplicação é igual a 19 mil, aliás, eu para 12. 19.800, certo? Então, o juro dessa primeira aplicação com o juro dessa segunda aplicação dá 19.800. Então, vamos aqui, a gente vai fazer passo a passo. Então, o J1. O J1 é igual a C1 vezes I1 vezes T. Então, quem é o J1? Vai ser o capital 1. Quem é o capital 1? É 1/3 de C. 1/3 de C vezes o I1. Quem é o I1? 0,15. 0,15 vezes o T. Quem é o T? 15, né? E o J2? Quem é o J2? É C2 vezes I2 vezes o T. Então, quem seria esse J2? Vai ser o capital 2. Quem é o capital 2? 2/3 de C. Então, 2/3 de C vezes a taxa 2, que é 0,2, vezes tempo, que é 15. Então, vocês vão fazer aqui essa multiplicação, ó, ou seja, J1 é igual a, vamos multiplicar, 0,15 vezes 15 vai dar quanto? Vai dar 2,25. 2,25 2,25 dividido por 3 vai dar 0,75. 0,75 de C, né? Vocês multiplicam aqui, ó, 1 vezes 0,15 vezes 15, depois divide por 3, vai dar 0,75 de C. E aqui o J2 vai ser igual a... Aí vocês vão multiplicar aqui a parte de cima, né? Vai ser 2 vezes 0,2 vezes 15. Eu estou multiplicando aqui na calculadora para ser mais rápido, mas aí vocês façam as contas aí no caderno. Para depois a gente se viciar na calculadora. Dá 6. 6 dividido por 3 dá 2. Então, aqui vai dar 2C, certo? A gente sabe que J1 mais J2 é igual a 1.800. Mas quem é J1? J1 é 0,75C. Mais J2. Mas quem é J2? É 2C. Eu vou colocar aqui 2C, que é igual a 19.800. Então, 0,75 de C mais 2C é igual a 2,75C, que é igual a 19.800. Então, quem vai ser o capital que a gente quer achar? É igual a 19.800 dividido por 2,75, né? Então, quanto é que dá isso? 19.800, vocês vão dividido por 2,75, vai ser igual a 7.200. Esse era o capital que ele queria saber, o capital inicial. Pessoal, vocês entenderam? Ficou alguma dúvida nessa questão? Diga aí, dê um sinal de fumaça. Diga aí se entendeu, se não entendeu. É bem, quem foi que disse que não entendeu? Kaique, o que foi que tu não entendeu? Todo mundo entendeu? Ficou alguma dúvida? Então, você vai utilizar a primeira, né? Depois você vai utilizar a segunda. Tá com quanto tempo essa live? Onde é que olha, hein? A gente, qualquer coisa, a gente saía e entrava em outra. Qual era a outra questão que vocês queriam?
Era a questão 20, era? Próximo. Pronto. É bem parecido. Ó. O que é mais vantajoso? Aplicar um capital a 32% ou aplicar 2/3 desse capital a 28% ao ano e o restante a 35% ao ano, considerando todas as aplicações com o mesmo prazo e o mesmo juros simples. O áudio bugou. É porque a internet, meu povo. A internet. Sim, olhando, você pode supor um prazo. O prazo você poderia supor um prazo de um mês, por exemplo. Como ele está dando. Não, aliás, você poderia trabalhar com um prazo de um ano. Com todas as taxas aí está ao ano, então você poderia supor aí um tempo de um ano. E aí você trabalhar com duas situações. A primeira situação seria simular aí essa aplicação com os 32% ao ano. Então, você vai fazer um certo capital, vamos dizer que esse capital seja de R$1.000. Então, você pega R$1.000 a 32% vezes em tempo de um ano. Aí você calcula isso e calcula quanto é que daria de juros. Você utiliza a fórmula de juros. Aí depois você faz a segunda simulação. Qual seria a simulação? Seria 2/3 do capital, ou seja, você faz igual fiz aí, 2/3 de C, né? Aliás, nem precisa botar o C, você coloca só 2/3, aí vezes 28% ao ano, vezes 1, e aí vê qual que o juro dá, e depois faz 1/3, que seria o restante, né? 1/3, vezes 35% ao ano, vezes o prazo de um ano. Aí você depois somaria o juro que deu com a taxa de 28%, depois somaria o juro que deu com a taxa de 35%. Aí quando você somar, você compara se o valor vai ser maior ou menor de 32%. Aí você vai achar. Pessoal, vou fazer o seguinte. Eu vou encerrar a live, vou gravar o que a gente viu, né, aqui, para que os outros que não estiveram presentes possam ver. E aí eu inicio outra live para a gente continuar. Pode ser? Digam aí. Ou se vocês já estão cansados de ouvir minha voz e querem descansar. Falem aí. Vocês estão me ouvindo? Jennifer. Às 5, o que foi que aconteceu às 5? E às 5 horas vocês têm outra live, né? Pronto, mas a gente pode fazer só mais meia horinha de live. Pode ser, mais 30 minutos. É só 40 minutos a live. Tá certo? A gente pode marcar depois, mais tempo, outras lives para a gente resolvendo as questões. Viu? Eu vou encerrar aqui, ver como é que isso fica gravado, porque aí eu não sei como é que isso fica gravado. Eu estou aprendendo ainda essa plataforma. Mas vai dar certo. Se Deus quiser, confiando no Pai que vai dar certo. Na próxima vez, eu já digito no outro, porque eu tinha deixado tudo bem bonitinho no programa que eu tenho aqui, que foi o Smooth Draw, que foi o programa que eu gravei a videoaula. Aí eu pensei que ia dar certo, mas não deu certo. Não sei por que foi que não deu certo, mas ainda bem que a plataforma tem um quadro que dá para escrever. Então, de qualquer forma, vai dar certo. Então, eu vou encerrar aqui a videoaula. Aí eu mando para vocês no grupo um novo link para vocês entrarem de novo, certo? Tchau, até daqui a pouco. Deixa eu encerrar isso aqui.